This is a house of worship. This is a place of praise, where every demon trembles, where we proclaim your name. This is a house of healing. Our hearts are full of faith. Yeah. You have our full attention, and you have the final say. Yeah. So we sing, come alive in the name of Jesus. Essa noite, amados, nós vamos estar meditando um pouco sobre o ministério da igreja. Amém? Vamos estar aprendendo sobre essa doutrina, sobre esse ensino da palavra de Deus. Nós vamos para o livro de Efésios, o capítulo 4, do versículo 11 ao versículo de número 16, que nos diz assim a palavra do Senhor. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Ministério da igreja. Primeiro, o que significa ministério? Essa palavra ministério, ela vem do latim ministerium, que, de acordo com os dicionários, significa execução de uma tarefa, execução de uma obra, de uma atividade, de um trabalho, ou uma ocupação exercida por alguém, em um cargo, em uma função, uma profissão, um ofício próprio do servo, ou uma função de serviço. Então, nós devemos entender, amados, que o ministério da igreja, desde a perspectiva do sentido de serviço, de trabalho, ou seja, de servir, ou seja, de quem é servo, é essa forma como nós devemos entender o ministério da igreja, como serviço, como um trabalho que fazemos para o Senhor, ou seja, é atuarmos como servo. E o que é servo? Servo é aquela pessoa que presta serviço para seu Senhor sem querer ou desejar nada em troca, ok? Ou alguém que trabalha para o Senhor sem contar com o direito de receber algo. Isso aqui é muito interessante para a gente iniciar. Por quê? Porque hoje em dia muitas pessoas buscam exercer
ministério na igreja com a intenção de ganhar dinheiro, de se tornarem ricos, com a intenção de explorar, com a intenção de ter e não de ser. Tem gente que só trabalha na igreja se receber alguma coisa em troca. Uma certa vez, quando nós tínhamos a igreja hispana, e nós falamos para os irmãos que queríamos contar com todos para a gente fazer um trabalho na igreja. A gente alugava um salão e tínhamos que fazer alguns trabalhos. E um irmão chegou e falou: eu posso vir, pastor, quanto vai ser a hora? Não é? Então, trabalhar na obra do Senhor, nós não podemos trabalhar com esse pensamento, não é? Tem gente que busca. As igrejas americanas, elas fazem muito isso, elas contratam trabalhadores, não é? Muitas pessoas que tocam, tem deles que até nem crentes são, mas estão ali para receber um dinheiro. Eles tocam porque são profissionais e recebem dinheiro, não é? O que, na verdade, é muito errado, porque uma pessoa que não é crente está dentro de um púlpito para tocar um louvor, então imagina como sai esse louvor, não é? E outros, todos os trabalhos são feitos por dinheiro na igreja. Tem gente que só anda atrás disso, não é? Mas ministério não é isto, amém? Não se pode pensar em ministério, em trabalhar na obra do Senhor com a intenção de ganhar dinheiro. Quando a gente fala de ministério da igreja, meus amados, muitas vezes a gente pensa equivocadamente sobre ele, porque o que nós podemos ver, o ministério da igreja, ele tem um significado que vai muito mais além, muito mais profundo. Ou seja, é um propósito muito maior do que pensamos, do que imaginamos, não é? Porque a gente vê, por exemplo, os irmãos trabalhando ali atrás. Então, está fazendo um trabalho, mas isso aí vai muito mais além quando nós fazemos corretamente, quando nós fazemos entendendo como um chamado de Deus para realizar a sua obra. Isso vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Primeiro, porque o trabalho do ministério da igreja, ele não está tão somente ligado àqueles que são pastores, àqueles que são ministros da igreja, ou seja, há uma função, há um cargo dentro da estrutura eclesiástica, mas, na verdade, amados, como a gente vê na definição que os dicionários nos dão, todos nós, como crentes em Jesus, somos parte do ministério da igreja. Todos nós que estamos aqui, somos parte do ministério da igreja. Temos um chamado de Deus para fazer parte no ministério da igreja, como líder, como ajudante, amém? Como servo. Somos responsáveis por construir e por manter o ministério da igreja ao lado do Senhor nosso Deus. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5 diz assim: porque como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Amém? Nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas, olha isso aqui, individualmente somos membros uns dos outros. Amém? Cada um de nós, amados, temos algo que fazer na casa do Senhor. Amém? E isto é ministério. 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 11, diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Amém? Obrigado, amado. Que Deus dá. Então, a gente vê aqui, amado, nessa passagem bíblica, o que é muito interessante e importante, porque ele estabelece para nós, ok,
a ordem de como nós exercermos o trabalho que fazemos na casa do Senhor, o ministério, ok? No caso de falar, falar segundo a palavra de Deus. No caso de ministrar, ok? Seja segundo, de administrar, seja segundo o poder que Deus nos dá. Então, tudo é em conformidade com a capacidade, com o poder, com a unção que Deus nos dá para a gente fazer para a obra do Senhor. Ok, em outras palavras, não se faz as coisas na casa do Senhor de qualquer forma, não se faz as coisas na casa do Senhor por interesses próprios, como nós já falamos, que muitos hoje em dia fazem assim. Por quê, amados? Porque é algo espiritual, amém? É algo que Deus nos dá a oportunidade da gente fazer. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo próprio, não por interesse próprio, não é? Não por ganância, por querer ganhar, não para ter, mas para ser um ministro da casa do Senhor. Não é? Quando a gente está limpando a casa do Senhor, se Deus nos dá esse prazer de fazer isso, é um ministério, amados. E nós fazemos isso, amados, com alegria, com ânimo, com disposição. Por quê? Porque é o que Deus nos faz sentir fazer. Tem gente que faz o trabalho na casa do Senhor louvando, cantando, não é? Se é limpando um banheiro, se é varrendo, faz com alegria. É um ministério, porque é algo espiritual. Você não está fazendo para A ou para B, você está fazendo para Deus que te encomendou a fazer. E é uma honra para a gente, amados. É uma honra para a gente fazer qualquer coisa. Tem gente que não faz nada na igreja, nem quer fazer. Não busca. Quando tem festa, eles são os primeiros que saem, porque vamos embora, está chegando a hora, vai ter que tirar as coisas da mesa, vai ter que pegar isso, vai ter que pegar aquilo, vamos cair fora. Não sabe o que está perdendo, amada. Não sabe o que estão perdendo, não sabe. Ministério da igreja, meus irmãos, é uma vida vivida em resposta ao chamado de Deus em servir aos outros da comunidade da fé. O ministério da igreja, ele se torna importante, amados, e essencial para a igreja, para o desenvolvimento da igreja como corpo de Cristo. Somos, como o corpo tem vários membros, mas todos trabalham em função do corpo. Assim somos nós, como corpo de Cristo, como igreja local, não é? Somos vários membros, mas todos nós trabalhamos em função do corpo de Cristo. Não é? Quando tem a festa, que todo mundo ajuda, termina mais rápido, não fica o trabalho só para uns. Tem gente que vem um dia antes para cozinhar, tem gente que vem um dia antes para arrumar a igreja, e depois, porque aqueles irmãos não querem ficar, porque não entendem o que é ministério da igreja, que vão embora, ainda vão sorrindo, os bestão ficou lá. E não sabe que o bestão é ele que foi embora e que não está fazendo a obra de Deus, não está exercendo aquilo que Deus deseja que ele faça, não é? E deixa para os outros fazer mais trabalho, não é? Então não está servindo, o corpo está meio assim, de banda, porque ele não está fazendo o trabalho dele. Mas quando todos fazem o trabalho, o corpo anda normal, não é? Não fica meio troncho, não é? Por quê? Porque todos estão cumprindo. Então, entendendo, estão contribuindo assim no amor uns para com os outros, estão contribuindo na paciência, no serviço, ajudando também aos crentes a amadurecer. É assim que, trabalhando para o Senhor, amém? E com isso, amado, proporcionando a comunhão também uns com os outros e o envolvimento pessoal dele na obra do Senhor. Você está envolvido pessoalmente no trabalho do Senhor. Isso é a coisa mais importante. Então, para entendermos, amado, o que é o ministério da igreja e como ele se desdobra em várias formas de serviço, é fundamental
para todos nós buscarmos viver uma vida de fé, mas uma vida de fé de forma integral, uma vida de fé de forma santa, uma vida de fé de forma autêntica, uma vida de fé de compromisso com a obra de Deus. Compromisso, amados, é o que as pessoas não querem ter hoje. As pessoas querem ser servidas. Entende? Quer vir para a igreja e ser servido e ir embora, mas eles não querem servir, porque eles não acham que são servo. Amém? Então, eles querem ser servidos, e do bom e do melhor. E tem que ter um microfone que não está falhando. E o pastor não pode estar gaguejando. E o pastor tem que pregar bem. E a igreja tem que estar limpa. E os bancos têm que estar asseados. E o banheiro também. E ele reclama de tudo. Se ele encontra alguma coisa que está fora do lugar, ele reclama. Mas ele tem que ser servido. Ele não está para servir. Não entende o que é ministério. Por isso se faz necessário, amado, aprender e conhecer o ministério da igreja. É por isso que a gente está aprendendo hoje, não é? Porque, isso é importante a gente aprender desde o Antigo Testamento. Isso é Bíblia. O que estamos falando é ensino, é doutrina. Está lá no Antigo Testamento. E como o ministério da igreja também é compreendido no Novo Testamento. Então, não estamos falando aqui, o pastor está querendo gente para limpar, o pastor está querendo gente para fazer as coisas na igreja. Não, não sou eu que estou querendo. Quem está querendo é Deus, porque isso é uma doutrina, é um ensino, amados, que nós temos que aprender como igreja. E quando a gente faz isso, amado, a gente vai acompanhar como a igreja, durante as épocas, ok? Ela interpretou a importância dessa doutrina cristã. Isso porque, assim como aconteceu com inúmeras outras doutrinas, essa doutrina do ministério da igreja, que foi dada por Deus para todos os crentes, ok? Para todos os crentes, ela sofreu muitos desvios. Com o tempo, ela sofreu desvios. Quando a gente vai para a história da igreja, quando a gente vai para o Antigo Testamento, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver que ela sofreu. Por exemplo, o catolicismo é um exemplo vivo disso. Dentro do catolicismo, o exercício do sacerdócio, que foi dado para todos nós, como crentes em Jesus, ok? Porque nós agora somos os sacerdotes. Antes você precisava de um sacerdote para interceder por você. Você precisava de um sacerdote para pedir perdão a Deus por você. Hoje, através de Jesus Cristo, nós fomos feitos sacerdócio real. Hoje, qualquer um de nós podemos entrar na presença de Cristo, porque o véu do templo foi rasgado. Agora não precisa mais que o sumo sacerdote entre lá no lugar santíssimo. Agora o Espírito Santo de Deus, aquela glória que estava lá, ela agora está aqui em você. E você pode chegar diante de Deus e interceder. Amém? Interceder. Então, amados, mas houve um desvio no meio do caminho, e a Igreja Católica, ela desviou completamente isso aí. Foi tirado esse direito das pessoas, foi tirado do leigo, ou seja, dos fiéis, não é? E foi colocado em uma classe escolhida, não é? Que se chama quem? Os padres, não é? Os padres é que têm esse direito, não é? E convém destacar que o Papa também é denominado como Santo Padre, e ele está no topo dessa hierarquia sacerdotal católica. E como a gente pode ver, somente aos padres cabe a função de intercessor, não é? Intercessor. Então, dessa forma, a função sacerdotal de intercessor, que cabe a todos nós, ok? Todos nós podemos entrar na presença de Deus, não tem que ter alguém para entrar por mim, eu posso entrar, amém?
ficou eletizada aqui na terra pelos clérigos católicos e no céu pelos supostos santos, não é? Por isso que se ora para São Pedro, ora para São João, ora para São Valentim, para que possa me ajudar. E até Maria, não é? Eles oram para que Maria interceda por eles diante de Deus, quando nós podemos interceder. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de João, eu não preciso de Pedro, eu não preciso de Paulo, eu preciso de Jesus. Quando eu aceito a Jesus, eu tenho livre acesso ao trono da graça. Eu posso entrar no trono da graça e orar ao Senhor, interceder por todos. Então, essa crença, amados, por exemplo, está na base da confissão auricular, onde o fiel confessa-se tão somente com o padre, com o clérigo, ok? E é o que a gente pode ver, meus amados, essa prática é totalmente oposta ao ensino da palavra de Deus, que diz que qualquer cristão pode confessar as suas faltas diretamente a Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 9. E também a qualquer outro cristão. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai-vos as suas faltas uns aos outros, para que possamos alcançar, amados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Os irmãos estão entendendo? Posteriormente, também outros segmentos religiosos, como, por exemplo, também o mormonismo, eles concentram em torno deles próprios, a função sacerdotal. Pois não somente os seus membros, segundo apregoam os seus adeptos, somente os seus membros são os verdadeiros detentores das chaves do sacerdócio. E é interessante a gente ver aqui que o resgate desse ministério da igreja, amados, ele chegou até nós, depois de tantos desvios que houve, que se encontra nas páginas do Novo Testamento, ok? Ele chegou, não é, que começou desde da forma como Jesus estabeleceu a igreja primitiva, mas no meio, depois de 100 anos da igreja primitiva, começou vários desvios a acontecer, não é? E foi se desviando, e a igreja, na realidade, tinha perdido isso, mas foi resgatado justamente, sabe quando? Através da reforma de Lutero, no século XVI. Pois em uma das suas 95 teses, que foi afixada na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 1º de outubro de 1511, Martinho Lutero dizia assim: qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da igreja. Martinho Lutero estava aí resgatando para a gente, outra vez, o ministério da igreja. Assim a gente pode ver, amado, que através da reforma, Martinho Lutero pregava o retorno radical às Escrituras, como bem definiu no seu slogan, sola ex Escritura, ou somente a Escritura. Então, como a gente pode ver, meus amados irmãos, em se falando dessa doutrina, ministério da igreja, nas páginas do Antigo Testamento, a gente pode ver que, bem antes de existir a lei, ou seja, na era patriarcal, o sacerdócio era exercido pelo chefe de família. E você vê isso na palavra de Deus no Antigo Testamento. Quem se lembra de Jó? Não é um exemplo bem conhecido. Abraão também, não é? Jó, ele todos os dias ele oferecia sacrifício e ele intercedia pela vida da sua família, pela vida dos seus filhos. Ele se apresentava ali, não é, como o sacerdote da sua família e orava por eles. Não é? Então, isso é lindo a gente ver isso. Logo depois, a gente pode ver também que, de um certo modo, Israel se tornou
sacerdote do Senhor para todas as nações. Êxodo capítulo 19, você encontra isso. Agora, quando chegou lá no Monte Sinai, quando eles estavam ainda caminhando para a terra prometida, aí o Senhor muda. E aí o sacerdócio agora ficou limitado a Arão e a tribo de Levi. Gênesis 28, Gênesis 40 também, Êxodo, que diga 28 e Êxodo 40, você vai encontrar isso aí. E como a gente já falou, é muito importante compreender a função sacerdotal, ou seja, ministerial, não é? Nas páginas do Antigo Testamento e como ela se formata no Novo Testamento. Veja, se o sacerdote no Velho Concerto ou no Velho Testamento se apresenta como ministro das coisas sagradas, ou seja, era aquele que fazia sacrifícios de animais e intercedia pelo povo e consultava a Deus e ensinava a lei. Por outro lado, agora, no Novo Concerto, no Novo Testamento, amém? No tempo da graça, os sacerdotes vêm a ser você e eu. Nós agora somos os sacerdotes, entre outras as coisas. Agora não temos mais que oferecer sacrifício de animal. Pelo contrário, você e eu agora, sim, você e eu agora temos que oferecer o nosso próprio corpo em sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Antes era um sacerdote que apresentava um animal diante do Senhor e que intercedia por nós. Hoje, nós somos o sacrifício que temos que nos apresentar diante de Deus, puro, santo, agradável a Ele. Isto é o nosso culto que prestamos ao Senhor. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. E a parte disso é ministrar o louvor ao Senhor, a gratidão ao Senhor, como fruto dos nossos próprios lábios, como nos ensina a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 13, e interceder uns pelos outros, como nos ensina a sua palavra, como também proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, amém? Em obediência à grande comissão que o Senhor deixou para cada um de nós, e mantermos também a comunhão direta com Deus, sem necessitar mais da ajuda de alguém aqui desta terra que faça por nós. Por quê? Porque agora nós estamos na nova aliança, o tempo da graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e da comunhão com o Espírito Santo de Deus que está sobre todos nós. Amém? E tudo isso, amados, foi conquistado para nós, através de Jesus Cristo, do seu sacrifício que Ele fez por nós, lá na cruz do Calvário. Pois agora, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede por nós como nosso advogado, como nosso defensor, como nos diz João lá na sua primeira epístola, capítulo 2, e o versículo 1. Esses fatos revelam-nos a grande importância que essa doutrina tem hoje para nós, os crentes em Cristo Jesus. O ministério da igreja. Ministério, não estou falando mistério, ministério da igreja. Pois em todos eles o cristão é o agente ativo da ação. Nós somos o agente ativo do ministério da igreja. Por isso que você e eu, como ministros do Senhor Jesus, necessitamos ter uma vida no altar. Necessitamos ter uma vida de santidade diante do Senhor, de integridade diante do Senhor. Infelizmente, hoje em dia,
nem todos os crentes ainda tiveram o correto discernimento da magnitude da doutrina do ministério, dessa verdade. Porque eu lhes digo isso, meus amados. Veja, uma das principais funções sacerdotais, ou seja, uma das principais funções de ser um ministro do ministério da igreja, chama-se intercessão. Esse é um dos principais, intercessão. E como esta função, meus amados, tem sido negligenciada nos dias de hoje. Intercessão, claro, aqui na nossa igreja não, porque nós estamos sempre orando uns pelos outros, não é? Mas lá fora, meus irmãos, as pessoas só se importam consigo mesma. As pessoas só intercedem pelos seus próprios interesses. Ninguém está interessado em orar pelos outros, não. Quando sabe que tem um fulano doente, não, deixa esse fulano, isso é um miserável, isso aí teve aí na igreja, fez um monte de coisa errada, não, manda ele buscar a igreja dele, manda ele buscar lá as pessoas dele, manda ele buscar quem queira. A gente está interessado na gente. A gente não está interessado em interceder pelos outros, entendeu? Essa é uma das grandes funções, amados, de ministério, intercessor, ser intercessor. De uma forma geral, amados, todos nós, como crente em Cristo Jesus, somos chamados para exercer o ministério da igreja, o sacerdócio, no sentido universal, claro, conforme os propósitos de Deus para a sua igreja, aqui na face desta terra. Agora, quanto aos ofícios ministeriais, o Senhor escolheu pessoas específicas, ok? No sentido geral, todos nós somos chamados para exercer o ministério da igreja. Dentro dos ministérios da igreja, ok, existem alguns ofícios ministeriais a quem o Senhor escolhe pessoas específicas para edificar a igreja por meio desses dons ministeriais. Visando o quê? Visando, como nos diz Paulo, no versículo que nós já temos lido, Efésios capítulo 4 e o versículo 11, onde ele nos diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores ou mestres, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Mas o ministério da igreja não se restringe somente a isto. Isso aqui são ofícios específicos que o Senhor escolhe a certas pessoas a dar este presente. É um presente a mais. Mas todos nós somos sacerdotes. Todos nós fomos chamados para fazer algo na obra do Senhor. Amém? Na prática, meus irmãos, o ministério da igreja é uma expressão tangível, é algo tangível do amor e do serviço a Deus e ao próximo, como a gente já falou. É uma mostra tangível do amor de Deus na minha vida. Então, quando eu faço algo aqui na casa do Senhor, eu faço porque eu amo a Deus, porque Ele me salvou, Ele me resgatou, Ele morreu por mim na cruz do Calvário, Ele sofreu, Ele derramou o seu sangue, por isso que eu faço com louvor, com gratidão, porque nada do que eu fizer aqui, amado, vai pagar o que Ele fez por mim. Então eu tenho mais é que me dar, eu tenho mais é que me buscar a dar de mim para o Senhor, me entregar, fazer algo na obra do Senhor. Isso não é algo que vai me diminuir, pelo contrário, amado, vai me trazer crescimento, vai trazer honra para a minha vida. É uma honra eu me abaixar e pegar um papel no chão,
não deixar o templo sujo, não deixar a casa do Senhor, fazer algo para o Senhor. Terminou uma festa na igreja, eu vou lá e me apresento, eu quero ajudar, vou pegar, é lixo, eu vou pegar o lixo, vou jogar fora, vou fazer. É uma honra a gente fazer isso. Isso no sentido espiritual, amado, tem uma conotação tremenda para as nossas vidas. Tem algo tremendo da parte de Deus. Não sabe, as pessoas não entendem o que estão perdendo por não fazer isso na obra do Senhor. Agora, o termo ministério também pode se referir, como já estamos falando, a uma posição oficial dentro da igreja, como diácono, presbítero, evangelista, pastor, professor, ensinador, mestre, doutor. A palavra ministério é um termo rico e multifacetado, que abrange tanto a ideia de serviço, ok? Como a ideia também de liderança dentro da igreja. Ou seja, todos nós somos chamados ao ministério da igreja, no tocante ao serviço, como a gente já falou, interceder, orar uns pelos outros, evangelizar, ministrar a palavra de salvação, dar as boas novas aos perdidos, a trabalhar na obra do Senhor, a promover a paz, a união, a comunhão entre os irmãos dentro da igreja, buscar sempre a reconciliação entre os irmãos da igreja, não ficar tão somente sentado, alisando o banco da igreja, mas se envolver na obra do Senhor. Agora, há outros que o Senhor os tem chamado especificamente para exercer cargo de liderança dentro da igreja, do ministério da igreja. Ou seja, ao que podemos ver, o ministério da igreja é essencialmente um serviço, é estar à disposição, é se entregar como indivíduo pelo bem da igreja. Não há uma posição de poder ou de destaque, mas se entregar para servir ao Senhor. Independente, amado, de como nós vamos estar sendo usados no ministério da igreja, uma coisa é clara e certa: o ministério da igreja é uma expressão vital do chamado cristão, de uma forma geral, para servir a Deus e ao próximo em amor e humildade, pois ele é essencial na estrutura e no funcionamento da igreja local do Senhor Jesus Cristo. Tudo porque esse trabalho que nós vamos fazer, amados, dentro do ministério da igreja, contribui para a vida da igreja em todos os sentidos. Tal como os membros do nosso corpo, cada ministério tem um papel específico a desempenhar, mas todos trabalham junto para o benefício da igreja como um todo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Isso significa que cada ministério da igreja contribui para a vida da igreja de uma maneira única e valiosa. E no final, amados, quem são os abençoados por isso? Nós mesmos. Nós somos os abençoados. Por isso que existem várias responsabilidades e papéis dentro do ministério da igreja. Tais como nos diz aqui a palavra de Deus: profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Nós temos também presbíteros e diáconos, como nos diz a palavra de Deus. Eu queria ressaltar um pouco só sobre profeta. Pastores, nós sabemos muito bem. É aquele a quem Deus chama com um chamado específico para apacentar. Pastor é um apacentador, não é? Pastor, ele tem duas ferramentas, ele tem a vara e tem o cajado, não é? A vara, ele serve para afugentar o inimigo que vem atacar as ovelhas, mas ele também serve para as próprias ovelhas, não é? A vara serve para a ovelha, para endireitar a ovelha, né? E o cajado para guiar, não é? Com amor, com gratidão a Deus, com louvor a Deus, não é? Então, esse é o pastor, ele é apacentador.
Agora, o evangelista é aquele que tem o chamado de Deus específico para ganhar almas. É alguém que ele tem essa função, ele tem essa virtude, essa facilidade. Não é? Tem gente que você tem uma facilidade para chegar nas pessoas e falar do amor de Jesus. Tem outros que não têm tanto, né? Por causa do medo, por causa da timidez, por causa disso, daquilo outro. Mas tem gente que é destemido, ele não está nem aí. Não é? Ele vai lá, ele tem isso. Isso é o evangelista. Não é? E aí o diácono é para trabalhar no sentido cooperar, não é? Ajudar a manter a ordem na igreja, não é? No sentido social também, não é? Foi justamente para isso que eles foram escolhidos, porque os apóstolos não tinham tempo de ou estava na oração e na palavra, ou estava servindo o povo. E houve um problema na igreja primitiva por causa disso. Aí eles disseram, não, vamos levantar homens, não é? Que sejam cheios do Espírito Santo. E deram as qualificações para ajudar nesse trabalho. É um ministério também. Mas, se tem um que tem sido um tanto mal entendido, ou seja, tem sido confundido por muitos, principalmente nos nossos dias, é o ministério de profeta e a pessoa que tem o dom de profecia. O dom de profecia é para todos nós. Todos nós podemos profetizar. É só pedir a Deus. Deus, dá-me o dom. E Deus dá o dom de profecia. Eu nunca quis ter o dom de profecia. Eu sempre orava a Deus e dizia, se tu quiser me dar o dom de profetizar, me dá o dom de profetizar em línguas estranhas. E outro que interprete aí o que vai ser falado. Não é? Mas às vezes não é o que a gente quer, às vezes é o que Deus quer. Não é? E Deus às vezes pega a gente de surpresa e quando a gente vê, a gente já está falando uma profecia para a pessoa. Eu falei, meu Deus, e agora, Jesus? O que é que eu vou fazer? Não é? E Deus faz isso, não é? Mas se você deseja, não é? Pode pedir a Deus que dá, porque é para todos. O dom de profecia é para todos. Mas quem tem o dom de profecia, amados, não significa que tem o ministério de profeta. Ministério de profeta é uma coisa e ter dom de profecia é outra coisa diferente. Então, a gente entende o que é pastor, a gente entende o que é evangelista, a gente entende o que é diácono, presbítero, que no nosso sentido brasileiro é para ajudar o pastor, mas é diferente da Bíblia, porque o presbítero na Bíblia é um pastor que supervisiona outros pastores, ok? Essa é a função, literalmente, do presbítero, não é? Mas a igreja brasileira, ela usa mais o presbítero para ser um auxiliar imediato do pastor, não é? Mas existe uma diferença entre o ministério de profeta e de alguém que tem o dom de profecia. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o dom de profecia, ele é dado ao crente, ok? Seja homem ou mulher, ele é dado ao crente. O dom de profecia é dado, ok? Que a quem buscar da parte de Deus. Quem busca, recebe. Não é? Agora, o ministério de profeta é diferente. O homem é que é dado para o ministério. Okay? Por quê? Porque trata-se de um propósito eterno que se cumpre na vida de uma pessoa. É Deus quem escolhe, assim como ele deu uns para pastores, também deu uns para profeta. Ok? Mas não profeta significa aquele que tem o dom de profecia. Dom de profecia é uma coisa, ser ministério de profeta é outra. Só para que você entenda bem. O dom de profecia, Deus dá o dom para o crente. O ministério de profeta, Deus dá o homem. Ou seja, ao homem é que é dado para o ministério. O homem é dado para o ministério. Deus pega e diz assim, você vai exercer esse ministério, ok? O dom de profecia é dado conforme nos diz Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, não é? Para edificação, exortação e consolação. Então, as profecias, amados, que é dada pelo dom de profecia, ela está enquadrada aqui. Ela tem que ser para edificação, exortação e consolação, ok? Edificação,
exortação e consolação. Fora disso, não é procedência bíblica. O dom de profecia é dado para confirmação daquilo que já está no coração, de uma resposta de oração, ok? Mas não vai prever, ok? Não é para ser guiança, direção para a vida. Quem dirige a nossa vida é esta profecia aqui, a palavra de Deus. Tem gente que só é dirigido por profecia. Não é? Tudo na vida dele tem que ligar para o profeta dizer, aí ele é guiado. Está perdido, porque tem que ser guiado pela Bíblia, ok? Não pode ser guiado por profecia. Então, o dom, quando Deus usa alguém em profecia, amado, já está confirmando algo que já estava no seu coração, que você já estava buscando ao Senhor, ok? O ofício ou ministério de profeta, a pessoa que recebe este chamado específico de Deus, tudo que ela fala é profético, ok? Lembra de Elias? Elias ia passando, Acabe ia passando, ele disse, ó, não vai chover por 3 anos. E não choveu por 3 anos. Ok? Lembra de Eliseu? Eliseu ia no caminho, caminhando, e vem um jovenzinho e começa a rir de Eliseu. Ih, velho careca! E perturbando com Eliseu. Eliseu meteu-lhe uma palavra. Daqui a pouco, o que apareceu? 2 ursas apareceu e comeu os rapazes todinho. Ele falou a palavra. Ok? Ele não precisa chegar e dizer assim, assim diz o Senhor, 2 ursos vai se levantar e vai comer a vida de vocês. Não, ele só deu a palavra e aconteceu. Elias só deu a palavra e aconteceu, porque ele é profeta de Deus, ele já tem esse chamado específico de Deus na sua vida. Quando se fala a respeito de coisas futuras, ou coisas passadas, ou ocultas, quando se revela pecado oculto, quando se dá notícia de juízo, isso aí é ministério de profeta, ok? Ofício de profeta. Quando uma pessoa tem um ministério de profeta, ele revela os problemas, ou uma doença, ou um juízo, e já traz a solução com uma saída, com um milagre, com uma transformação. O ministério de profeta não é para todos. O dom de profecia é para todos. Todos, como nós já falamos, que deseja e que busca a Deus. E pede, Deus, me dá, eu quero. Ok? Porém, o ministério, como nos diz Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que diz assim, e a uns, pois, Deus. E a uns, pois, Deus. 2 Coríntios 12, 28. E a um, pois, Deus. Isso significa o quê? Que Deus dá a pessoas específicas e não a todos. E a uns, pois, Deus na igreja. Primeiramente, apóstolo. Em segundo lugar, profetas. E a uns, Deus pôs. A uns, então não foi a todos. O dom de profecia, todos que desejam e pede, Deus o dá. Já o dom de profecia não traz o milagre junto, pois é mais um aconselhamento para edificação, para consolação, para exortação, como já falamos, ou seja, não tem elemento preditivo e nem palavra de juízo contra o pecador. Não podemos confundir profecia com profeta, ou seja, ministério. As profecias podem ser julgadas, mas o profeta, ele não tem como ser julgado, porque um homem de Deus que traz uma mensagem de Deus, revelando pecados ou coisas ocultas e futurísticas, e na hora que ele fala, já se sabe que é Deus, ou que não é. Agora, quando se traz uma mensagem a respeito de algo do futuro, só vai se saber se é de Deus quando acontecer. Por quê? Porque não podemos julgar algo que ainda não aconteceu. E isso é claro lá na palavra de Deus, em Deuteronômio, capítulo 18, especificamente o versículo 21 e o versículo 22. Ok? E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou?
quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra, se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, ou com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então, se não cumpriu, se não aconteceu, então temos que esperar acontecer. Se não acontecer, é porque o profeta não era verdadeiro. No Novo Testamento, nós tivemos vários profetas. No livro de Atos, capítulo 11, versículo 27, 21 e 10, o profeta Agabo, ele previu uma seca para todo o mundo. Ele previu também que Paulo ia ser amarrado, preso e entregue aos gentios. E tudo se cumpriu. Por quê? Porque foram mensagem verdadeira. Deus o tinha levantado como um ministério de profeta. Quem recebe o dom de profecia não significa que essa pessoa tem um ministério de profeta. Ou muito menos que essa é uma pessoa santa, porque essa é a tendência. As pessoas, quando vê uma pessoa profetizar na igreja, não é? E pensa que aquilo ali é santo. Olha, está sendo usado por Deus em profecia. Na igreja de Coríntios, amados, tinha todos os dons. A palavra de Deus diz que todos os dons se manifestavam ali, mas nem todos eram crentes verdadeiros. Existia pecado, e pecado feio na igreja de Corinto. Era problemática. Então, o ministério de profeta tem a ver com revelação do futuro, ou seja, dom de revelação de palavra, de sabedoria, ou revelação do passado, dom de revelação, palavra de conhecimento ou de ciência. Como ministério da igreja, todos nós temos acesso direto a Deus através de Cristo. Amém? Como servos do Senhor, todos nós temos direito a entrar na presença do Pai através de Jesus Cristo. Por esta razão, meus amados, todos nós temos a obrigação de viver, como já falamos, uma vida no altar, uma vida santa. E assim oferecermos sacrifícios espirituais a Deus, inclusive vivendo em obediência a Ele. Porque não adianta, amados. Não adianta, temos que viver em obediência ao Senhor. E não podemos também nos conformar com este mundo. Não podemos estar em conformidade com o mundo, como nos diz Paulo, falando aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. E servindo sempre a Deus com um coração íntegro e com uma mente disposta. Essa é a nossa maneira, essa deve ser a nossa atitude como ministros da igreja do Senhor. E praticar em todo o tempo boas ações. E contribuir também com a obra do Senhor, amém, no sentido material, para o bem da obra do Senhor. E apresentando sempre os nossos corpos como instrumento de justiça. E assim intercedermos e orarmos sempre uns pelos outros e por todos, proclamando sempre a sua palavra e orando sempre pelo sucesso da sua palavra. Meus amados, em Jesus Cristo, nós vemos todos os exemplos do que a igreja precisa para efetuar o seu ministério. Jesus, ele nos deu todos os exemplos possíveis para que nós possamos exercer o ministério. Até lavar os pés dos discípulos, ele fez, para mostrar para eles, amados, que nada na obra dele é em vão. Nada na obra dele é desprezível, é humilhante. Eu fazer isso? Não, varrer a igreja. Eu fazer isso? Limpar a mesa? Eu não. Tem pessoas que pensam assim, mas Jesus fez tudo para mostrar que nada é desprezível e que nós devemos ter alegria em fazer, amados. Satisfação em fazer, amados. Temos que ter prazer em fazer tudo na obra do Senhor, amado, porque é um ministério da igreja. Jesus, ele fez tudo.
Enquanto Jesus aqui viveu nessa terra, amado, ele foi servo, Jesus foi profeta, Jesus foi pastor, Jesus foi servente, ao mesmo tempo ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus sempre buscou reconciliação, Jesus sempre buscou perdoar, Jesus sempre buscou com que tenhamos comunhão com Deus. Jesus mostrou, amado, em si próprio o que é exercer o ministério da igreja, tanto no serviço quanto na liderança. Que nossas vidas sejam pautadas, amados, no exemplo de Jesus, e assim cumprirmos com o seu chamado para o ministério da sua amada igreja, enquanto vivermos aqui nesta terra. Amém, meus amados irmãos? Que esta palavra, esse estudo, amados, possa servir de bênção para a nossa vida e a gente possa mudar, amados. Eu creio que 2024 é ano de mudança para a gente. A gente tem que mudar, amados. A gente ficar vivendo na mesmice todo o tempo. A gente parece que está parado como cristão, vivendo aquela mesma vida, um cristianismo medíocre, aquela mesma coisa, aquelas mesmas coisinhas, aquelas mesmas raivinhas, aquelas mesmas coisas. A gente não muda. Meu Deus do céu, será que Deus não está trabalhando na nossa vida? Por que está acontecendo, amado? É porque a gente não está dando lugar. Vamos dar lugar para Ele trabalhar, vamos dar lugar. Aí vai doer um pouco, algumas coisas você vai fazer constrangido, mas faça, daqui a pouco você está fazendo com alegria, com gozo, com satisfação, porque você está fazendo para o Senhor. Está envolvido na obra do Senhor. Uma certa vez eu chamei um irmão para trabalhar na obra do Senhor. Ele disse, pastor, eu acho que não, acho que minha função é só sentar no banco da igreja. Meu Deus do céu, sentar em banco de igreja. A gente tem que fazer algo, amados. Tem que fazer algo. Tem que fazer algo na obra do Senhor, se envolver. Quebrar algumas coisas que tem na gente, alguns medinhos, algumas coisinhas, sei lá, umas coisinhas que a gente tem. Não vou fazer isso não. Não, eu não sei o quê. O que é que vão falar de mim? Meu Deus do céu, o que é isso, amados? A igreja está precisando, a igreja está clamando. É como o corpo, amor. Se o dedo não quiser mexer, o dedo não quiser fazer as coisas, e aí, como é que fica a coisa? O irmão disse, não quero trabalhar, não, tenho vergonha, eu não quero, eu tenho isso, não, vão falar de mim, não sei o quê, não sei o que lá, e não quiser. Aí você vai ficar aleijado, né? A perna não quer andar, não vou andar, não vou fazer isso. Aí você vai ficar todo, como é que vai ficar? E assim fica a igreja quando a gente não quer se envolver. A igreja está clamando, o Senhor está falando, que nós possamos nos levantar, amados, e exercer a função, seja de serviço, seja de liderança, mas vamos exercer, porque o Senhor está querendo mudança nas nossas vidas. Vamos ficar de pé, amados, e vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Senhor, de ensino, que tu tens trazido para as nossas vidas, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Que esta palavra sirva de um avivamento, de um despertamento, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Porque nós não queremos ser uma igreja, Senhor amado, acomodada, uma igreja, Senhor, relaxada, uma igreja, Senhor, que se importa mais consigo mesmo do que com os outros, Senhor. Não, Senhor, faz-nos, desperta-nos, Senhor. Deixa nós colocar as picuinhas de lado, as coisinhas de lado, as ranzinhas de lado, o caráter de lado, Senhor. Senhor, ajuda-nos a tirar todas essas coisas ruins, Senhor, da gente e faz-nos envolver com alegria, com amor, com humildade, com submissão, Senhor, na Tua obra, Senhor. Fazer a Tua obra, Senhor. Senhor, não dá ouvido, Senhor, a palavras estranhas, contrárias. Não, Senhor amado, não, Senhor. Tira isso de nós, Senhor. Repreende, Senhor. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, afasta, Senhor, todo mal, toda influência maligna, para que a gente fique aí parado o tempo todo, 10 anos, 20 anos, a mesma coisa, Senhor, o mesmo crentinho, Jesus, não faz nada, Senhor, não se preocupa, Senhor, com a tua casa, Senhor, não se preocupa, Senhor, com nada, Senhor, só consigo mesmo. Meu Pai, muda-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor,
Em nome de Jesus, Senhor. Queremos ser uma igreja ativa, uma igreja, Senhor. Oh, Senhor amado, que busca, Senhor, trabalhar. Que busca, Senhor, oh, Senhor, dar amor, Senhor. Que busca, Senhor, dar perdão. Que busca, Senhor amado, trabalhar para Ti, Senhor. Trabalhar para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. In the name